Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 11. Vamos ler ali, Romanos, capítulo 11, versículo 16. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 16. Diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém? É uma versão da linguagem de hoje que diz assim: se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. E se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Há uma verdade bíblica, um ensinamento muito forte que está contido aqui nesse capítulo 11 do livro de Romanos. Paulo aqui ele vai falando da oportunidade que os gentios têm de serem também parte da família de Deus. Até o Novo Testamento, somente os israelitas, aqueles que nasceram de Abraão, somente esses é que poderiam declarar ser realmente o povo de Deus. Até o Novo Testamento foi assim. Aí Jesus veio, cumpriu o seu ministério e declarou sobre toda a carne o perdão, a regeneração e a transformação. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 1, que para sermos filhos de Deus, devemos aceitar a Jesus, nascer de Jesus. E nascer de Jesus não é nascer da carne, não é nascer do sangue, não é nascer da vontade do homem. Nascer de Jesus é nascer de Deus. E quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando reconhecemos o trabalhar da obra de Jesus Cristo, que foi feita na cruz, que foi consumida, na cruz do Calvário, nós então aceitamos a Jesus e nós também passamos a fazer parte da família de Deus. Paulo ele vem falando isso para os romanos, porque os romanos eles não eram descendentes de Abraão, eles eram um povo gentílico, o povo conhecido pelas escrituras como os gentios. E ele então vai trazendo para eles esse entendimento e vai dizendo para eles que, fazendo uma comparação, que eles eram enxertados agora na videira verdadeira. No capítulo 17 aí, no versículo 17 desse mesmo capítulo, ele continua dizendo assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, ou oliveira brava, uma planta falsa, tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. E ele fala antes que a raiz é santa, e ele fala também de uma seiva que é transmitida dessa raiz e encontra o ramo que foi enxertado naquele caule, o ramo que foi enxertado naquela árvore. Agora ele tem um outro alimento, agora ele tem uma outra substância, agora ele tem uma outra fonte de força. Agora a fonte de força dele é uma fonte de uma raiz santa. Agora a fonte de força dele é a fonte de Deus, é uma fonte que vem do Senhor. Aquilo que sustenta o ramo agora é a santidade de Deus, é o propósito de Deus, é a seiva da oliveira verdadeira, é a seiva de uma planta verdadeira. Amém, meu querido irmão? E ele vai dizendo aqui, trazendo fazendo essa comparação. Ele não está querendo falar de planta, ele não está querendo falar de botânica, ele não está querendo falar de enxerto, mas ele está falando de uma transmissão. Paulo está dizendo aqui que existe transmissão, e que nós recebemos
uma transmissão de alguma árvore. Nós recebemos os nutrientes de alguma árvore. Por muito tempo nós éramos zambujeiro, como ele falou aí, uma árvore falsa. E nós recebíamos a seiva daquela árvore. Nós recebíamos a energia daquela árvore. Nós recebíamos os nutrientes daquela árvore. O que nos fortalecia vinha de uma fonte que era falsa. O que nos fortalecia vinha de uma fonte que era errada. O que nos fortalecia vinha de uma fonte que era pecaminosa. Todos nós éramos assim, zambujeiros. Não éramos considerados como verdadeiros. Não éramos considerados como aqueles que são de Deus mesmo. Éramos zambujeiros e éramos ligados numa árvore que produzia uma força em nós, mas uma força que era falsa, um nutriente que era falso, porque toda árvore tem a sua seiva, não é assim? Você já estudou um pouquinho de biologia, vai ver que a árvore ela tem aquelas partes ali, que é o tronco, e são os ramos, e são as folhas, né? E são os frutos, e dentro do tronco passa esse líquido aí, esse nutriente que ele até cita aqui, que é a seiva. Aquilo é que nutre a árvore, aquilo é que faz com que os ramos também tenham vida, aquilo é que faz com que os ramos produzam as folhas, aquilo é que faz com que os ramos produzam os frutos. E como o zambujeiro ali, uma árvore falsa, como uma oliveira brava, nós tínhamos ali a nossa força, a força daquele que vem, a força que vem do pecado. Para estarmos bem, deveríamos então ter a nossa força estava ligada naquilo que era errado, não é? Então, para você ficar bem, talvez você precisava tomar uma no final do expediente, né? Ou passar naquele lugar lá e tomar uma, que aí eu me sinto bem, e aí eu fico fortalecido. Era a força que vem de uma árvore falsa, né? Ou então, para mim estar bem, eu preciso me envolver com alguém, eu preciso praticar um sexo com alguém. Era uma fonte de pecado, era uma fonte de prostituição. Essa era a sua fonte. Eu tenho uma fonte que eu preciso enganar alguém, eu preciso viver numa mentira, eu preciso viver da falsidade. Essa era a nossa realidade. Mas Deus, Ele te ama, meu querido irmão. Deus, Ele nos ama. E Deus, como fala no livro de João 15, Ele é o agricultor que cuida da planta. E Ele pegou a gente assim, que estava lá no zambujeiro, Ele te pegou ali como um ramo, que estava recebendo da falsidade, do pecado, que estava se fortalecendo por causa do pecado. O Deus Pai Todo-Poderoso te pegou, tirou você de lá, pelo sangue de Jesus Cristo, e te enxertou na videira verdadeira. Ele te enxertou na árvore verdadeira. Agora a tua vida, aquilo que te sustenta, vem de uma raiz que é santa. É a santidade que te fortalece, é a santidade de Deus que te sustenta, é a santidade de Deus que te deixa mais bonito. Amém? Olha para a pessoa aí que está do teu lado, olha para ela, veja que pessoa linda. É porque é Deus que está deixando ela linda assim. Amém? É Deus. A beleza agora vem de uma raiz que é santa. A força tua agora vem de uma raiz que é santa. Você não precisa mais buscar o nutriente do pecado. Você não precisa mais se sustentar na árvore do pecado, na árvore do erro. Não precisamos mais viver assim. Deus mudou a nossa sorte. Quantos creem nisso aqui? Diga glória a Deus. Deus mudou a tua fonte, meu querido irmão, de substância. Deus mudou a tua fonte. Ele te colocou, te enxertou na videira verdadeira. E Paulo ele fala aqui dessa transmissão, da transmissão que vem de Deus. E agora, como Deus é, nós também podemos ser em santidade, em justiça. Nós podemos ser como Deus quer que nós sejamos. Nós não precisamos mais ser como esse mundo deseja. Nós não precisamos mais ser como esse mundo espera que sejamos. Nós temos agora a oportunidade de começar de novo. Talvez você já tenha pensado na sua vida assim: olha, eu queria uma oportunidade de começar de novo. Eu queria uma oportunidade de zerar o odômetro. Sabe o que é odômetro? Odômetro é aquele aparelhinho que tem cheio de numerozinho assim, perto do velocímetro do carro, né? Ele marca ali a contagem de quilômetros que o seu carro já andou.
E se você anda com o seu carro como eu ando, o meu já está quase chegando nos 100 mil quilômetros. O odômetro ali, ele conta a quantidade de que o carro já foi usado. E a gente muitas vezes fala assim: eu queria zerar o meu odômetro, eu queria começar de novo, eu queria ter essa oportunidade de viver. Você tem essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Ele tira você dessa condição, Ele tira você dessa lama, Ele tira você dessa falsidade, dessa raiz falsa, e te coloca, e te enxerta na raiz verdadeira, que é Jesus Cristo. Ele tira você dessa vida de pecado e te enxerta na raiz santa, de santidade, que é Jesus Cristo. Esse é o poder de Deus. E nós precisamos ter bastante consciência desse propósito do Senhor para nós. Nós precisamos ter bastante consciência, se queremos realmente, esse pensamento tem que estar bem claro para nós, aonde nós estamos ligados, em que árvore nós estamos enxertados. É muito importante pensarmos nisso, porque depois o Paulo ali ele fala que do mesmo jeito que as oliveiras, os ramos que eram nascidos realmente daquela planta, foram arrancados, nós que fomos enxertados, nós também podemos ser arrancados. E ali não tem mais jeito, vira um graveto. E o graveto ele serve só para quê? Para fazer fogueira, né? Para queimar. Mas não é esse o propósito de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus. Mas tenha bastante consciência da onde você está ligado, em que árvore você está ligado, o que é que está sendo transmitido para você como ramo, o que é que nós estamos recebendo de Deus como ramos. Estamos ligados numa videira, estamos ligados num tronco cuja raiz é santa. E se a raiz é santa, todo o resto também deve ser santo. Se a raiz é santa, se a raiz está em Deus, todo o resto também deve estar contido em Deus. E você foi escolhido pelo Senhor para ir e dar frutos, e frutos de santidade, e frutos que permanecem. Lá em João 15 o Senhor também diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ali está dando e transmitindo para nós uma responsabilidade do que é ser a videira verdadeira. Porque você já viu uma árvore sem ramo como ela é? Ela é somente um tronco. É bonito? É bonito? Não, né? Bonito mesmo é uma árvore completa, com o seu tronco, com os seus ramos, com as suas folhas e com os seus frutos. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E quando ele diz isso, ele diz que nós temos também uma responsabilidade de fazer com que a videira verdadeira se complete, de fazer com que a videira verdadeira seja realmente o que Deus quer que ela seja, perfeita, bonita, com seus ramos e com seus frutos, e frutos que permanecem. Amém, meu irmão? Há uma unção sobre nós aqui nesse início de 35º ano. Há uma unção. Deus colocou muito forte no meu coração e no coração de alguns irmãos, que é uma unção sobre este lugar, uma unção de renovação. Nós estamos sendo aí preparados e temos uma oportunidade de sermos verdadeiramente renovados no Senhor. E as coisas novas que Deus tem para nós, elas estão numa intensidade tão grande, são tão fortes, ao ponto realmente de não lembrarmos mais das coisas passadas, e termos mesmo essa oportunidade de zerarmos o odômetro, e termos mesmo essa oportunidade de começar de novo, de recomeçar a nossa vida, olhando para o Senhor, olhando para aquilo que Ele tem para nós, para a nossa família, nas áreas da nossa vida, aquilo que nos envolve, a área material, na nossa área da saúde, na nossa área familiar. Nós temos a oportunidade de começar de novo, de dar um passo para coisas novas. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque é um poder aqui nessa palavra de primícia, o Gênese, o início de todas as coisas. Quando nós damos o primeiro lugar para Deus, quando nós realmente entregamos o início de todas as coisas para Deus e honramos ao Senhor, nós temos então uma grande oportunidade de endireitarmos as nossas veredas e de continuarmos num caminho certo, o caminho que Deus tem preparado para a nossa vida. Você crê nisso, meu querido irmão? Você crê nisso em nome de Jesus? Nós estávamos lá ontem no encontro com as mulheres e acompanhando ali, eu estava lá
falei para os irmãos de manhã, não estava de saia, não estava de peruca e muito menos batom, amém? Mas quando nós cobrimos ali aquele ministério como igreja, nós estávamos lá também acompanhando e acompanhando também as palavras, e a pastora Elisa transmitiu uma mensagem muito de Deus, e ela disse até sobre aquela pessoa que anda errado, né? E ela falou assim, quantas mulheres estavam lá ontem daqui, né? Nós tínhamos 95 mulheres de Guaianazes lá. Glória a Deus. Ela disse, a pessoa que anda errado, a pessoa que gosta do erro, ela anda junto com outra pessoa errada também, não é verdade? E é muito certo isso aí mesmo, né? Quem é errado gosta de andar junto com quem é errado também. Porque se ele andar com alguém é certo, a pessoa vai falar para ele, não faz assim, né? Está errado essa situação, sua atitude não é boa. E ele vai falar, esse cara é chato, esse cara é chato, não quero andar com ele, porque ele não me apoia. Porque quando a pessoa está errada e está cega, ela quer que alguém que o apoie. Mas o amigo verdadeiro é aquele que com mansidão, o amigo verdadeiro é aquele que com graça, né, nos indica, nos aconselha e nos ajuda até a endireitarmos o nosso caminho. Jesus Cristo é esse amigo, amém? Por isso que quando Jesus fala, Ele não fala o que nós queremos ouvir. Quando Jesus fala, Ele fala o que nós precisamos ouvir. É assim. Nós precisamos ir na presença de Deus para ouvir o que Deus tem para nos falar, mas aquilo que Ele precisa falar para a gente, e não aquilo que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir, olha, que não seja tão ruim a minha situação. Mas Deus hoje está falando para você, aonde você está ligado? Qual é a raiz que te sustenta? A raiz de santidade no Senhor, ela transmite para você as coisas de Deus para a tua vida. Persevera nisso, meu amado. A tua força está no Senhor, amém? Diga assim, a minha força está em Deus, a minha força está no propósito de Deus para a minha vida, na santidade do Senhor. Por isso o salmista, eu amo a tua santidade, Senhor, a tua santidade é o que me sustenta. É assim, e Deus tem esse propósito para cada um de nós. Abra a tua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 19, e nós vamos acompanhar aqui a história de um personagem, um homem, que teve essa oportunidade de começar de novo. O nome dele é Zaqueu. Zaqueu era um publicano, e o publicano ele era odiado no meio do povo, porque o publicano, apesar de ser um judeu, um israelita, ele era como fosse um contratado dos romanos, que oprimiam aquele lugar, para cobrar o imposto dos seus irmãos, né? Então você imagina uma pessoa com essa função. Roma oprimia ali a Israel, Roma oprimia os israelitas, então ele pegava ali no meio dos israelitas um camarada, falava, você vai ser aquele cara que vai cobrar imposto desse pessoal aqui. Havia uma estratégia nisso. Quando uma nação inimiga ia a outra nação, eles usavam uma estratégia de trazer a cultura daquele lugar, do mais forte sobre o mais novo. Então eles usavam até algumas pessoas dali para dizer que estavam do lado, né, do opressor. E o publicano ele era odiado por causa disso. Zaqueu, ele era um publicano, e por cobrar o dinheiro dos seus irmãos, havia também muita corrupção envolvida nisso, e ele, algumas vezes, o publicano poderia cobrar a mais daquele imposto, e ficar com parte daquele imposto para ele, e entregar para Roma, aquilo que Roma ali pedia, aquilo que Roma cobrava do seu trabalho lá. Então, de alguma forma e outra, os publicanos, os cobradores de impostos, eles tinham até uma condição financeira boa, diante de tanta miséria que havia ali naquele país que era oprimido por Roma. Bom, vamos ler ali a partir do versículo 1, do capítulo 19 do livro de Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O Zaqueu então, ele era um camarada mais baixinho.
correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Essa figueira brava também é um outro tipo de árvore que é falsa. E interessante, né? Que Zaqueu ele sobe justamente numa árvore falsa. Ele sobe justamente naquele lugar ali que representava exatamente quem ele era. Um homem pecador, um homem que se apoiava na falsidade, na mentira para viver a sua vida. Um homem distante dos propósitos de Deus, um homem que fugia da verdade, um homem que tinha aparência, ele era rico, com certeza ele se vestia muito bem, com certeza ele tinha condições para a família dele comer bem, para os seus filhos, para as pessoas que estavam ali perto dele, mas era tudo uma aparência. Na verdade, Zaqueu era cego, pobre e nu. Ele tentava ali viver a sua vida, achava que era certo, mas essa figueira brava, essa árvore falsa, representava exatamente quem era Zaqueu. E era bem ali que ele estava. Interessante isso, né? Subiu naquela figueira ali querendo ver Jesus. Querendo ver Jesus, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, esse é o nosso Deus, e esse é o olhar de amor do nosso Deus. Apesar de Zaqueu viver aquela vida de falsidade, apesar de Zaqueu viver aquela vida de pecado, apesar de Zaqueu viver aquela vida onde nem mesmo os seus irmãos conseguiam amá-lo e respeitá-lo, Jesus olha para Zaqueu. Ele olha para a figueira brava, ele olha para o homem que está vivendo uma vida de pecado, ele olha para o homem que está vivendo uma vida de falsidade, ele olha para o homem que vive uma vida longe dele, ele o foca. Os olhos do amor de Deus são assim, o olhar de amor do Senhor é assim. E eu imagino aqui Zaqueu em cima daquela árvore e olhando para os olhos de Jesus, olhando para ele. Talvez Zaqueu não esperava que isso fosse acontecer. Apesar de tudo, quando Zaqueu subiu naquela figueira, quando Zaqueu subiu naquela árvore, havia já uma desconstrução de tudo o que Zaqueu era. Ele já estava se humilhando, ele já estava se esforçando, ele já estava já se empenhando a ver quem era Jesus. Talvez Zaqueu já tinha ouvido falar quem era Jesus. Talvez alguém falou para ele: olha, Jesus ama tanto as pessoas. Olha, Jesus, ele realmente, ele cuida, ele quer conversar até com os publicanos, até com os pecadores. Jesus, ele parece que ama os pecadores. Talvez Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus, do amor de Jesus, ele se esforça, ele se empenha e até mesmo se humilha, porque se você pensar, foi uma situação meio humilhante, né? Um baixinho no meio de uma multidão, correndo para cá, né? Olhando para lá. Já viu o baixinho no meio da multidão? Ele quer ver o que está acontecendo, muitas vezes não consegue. Já foi humilhante para para Zaqueu, subir naquela árvore, e lá em cima Jesus o enxergou. Jesus viu ele naquela condição de humilhação. Jesus viu ele naquela condição de empenho, de buscar, de ver quem era Jesus. E Jesus está te vendo hoje aqui, meu querido irmão. Jesus está vendo a tua condição de buscá-lo. Jesus está vendo o seu empenho em buscá-lo. Jesus está vendo que você está se esforçando para ser não mais uma oliveira brava, muito menos brava, né? Se você é uma irmã, não mais um oliveiro bravo. Jesus está vendo o seu empenho de querer realmente ser transformado, de querer realmente ser aquilo que Ele quer para a tua vida. Ele está te vendo neste lugar. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está olhando para você. Ele está olhando para a tua condição, meu querido. A tua estatura, né, a nossa estrutura, que por muitas vezes, né, é falha. A nossa humanidade, que por muitas vezes nos faz cair. Deus está olhando para você esta noite, amém? E Ele não só olha para Zaqueu, mas Ele também fala para Zaqueu alguma coisa, e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, ele era perseguido pelos fariseus, porque ele realmente tinha essa atitude de sentar com os pecadores,
de comer com os pecadores, não porque ele apoiava o pecado do pecador, mas porque ele amava e ama o pecador. Ele era incompreendido por isso. Às vezes os discípulos eram questionados, eles levantavam o dedo para Jesus e diziam: o seu mestre come com os pecadores. Mas esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos faz viver esse propósito de realmente amar aqueles que necessitam da salvação de Jesus Cristo. Então Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu apressadamente desceu, e ali continua no versículo 6, e recebeu de qualquer maneira. É isso aí que fala na sua Bíblia? Recebeu Jesus de qualquer jeito, é isso aí que fala na sua Bíblia? Não, esse foi outro, foi um fariseu, né? Que recebeu Jesus de qualquer jeito. Jesus chegou na casa dele, não deu água para Jesus se banhar, não beijou Jesus como era de costume, deixou Jesus ali meio de canto. Mas quando nós honramos a Deus, nós damos o melhor lugar para Deus. E eu gosto quando diz aqui nesse versículo: recebeu Jesus gostoso. Eu imagino que Zaqueu preparou a melhor mesa para Jesus comer, amém? Com pudim, né? Com um bolo de cenoura e cobertura de chocolate, amém? Com um cafezinho fresco, saiu na hora, Jesus, para o Senhor, mandei fazer agora, não é verdade? Ou quem sabe uma pizza, estou dando fome, meus irmãos, acaba logo, pastor, eu quero ir embora da minha casa. Quem sabe aquele nhoque, né, esquentadinho do almoço, que maravilha. Tenho certeza que Zaqueu ofereceu o melhor lugar para Jesus. Jesus, o Senhor está bem, o Senhor quer um chinelinho para ficar mais à vontade, né? O Senhor quer sentar aqui, ó. Esse é o melhor lugar da mesa, esse lugar é de Jesus, sai daí, Zaqueuzinho, é de Jesus. Recebeu o gostoso, ele honrou a Zaqueu. E quantos de nós estamos realmente sabendo viver, honrando a Deus, entregando o melhor para Deus, entregando em primeiro lugar para Deus as coisas. Ali em diante, como eu disse para você, o Zaqueu já estava se desconstruindo de quem ele era, estava caindo tudo por terra ali, né? O status que ele tinha no meio da sociedade, o dinheiro dele, estava tudo já caindo por terra, porque ele estava encontrando a videira verdadeira. Ele estava realmente recebendo já e percebendo que ele não queria mais andar, ele não queria mais estar ligado àquela figueira brava, ele não queria mais a falsidade para a vida dele, ele não queria mais a mentira para a vida dele. Ele estava dando o primeiro lugar para a verdade, ele estava dando o primeiro lugar para Jesus, ele estava honrando Jesus, muito melhor do que muitos religiosos. E Jesus ali, com certeza, foi falando para Zaqueu e ensinando para Zaqueu coisas que só ele pode falar no nosso coração, né, irmão? Você já ouviu Jesus falar no teu coração coisas que só ele podia falar? Maravilhoso, né? Deus fala: filho, olha, é assim, as coisas são desse jeito, não são dessa maneira que você está pensando. Eu quero o melhor para a tua vida, as coisas do reino que são eternas. Nós não podemos aqui saber, através desse texto, o que Jesus falou, mas eu tenho certeza, Jesus pregou naquela casa o reino de Deus, o reino de Deus. Versículo 7 fala: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Como eu disse, né? O religioso, ele vê você fazendo algo para Deus, muitas vezes algo extravagante, como nós falamos aqui na quarta-feira sobre a esposa de Davi, né? E ele questiona, e ele reclama, e ele critica, ele murmura. Ele diz: por que está fazendo tanta coisa? Por que está comendo com esse camarada? Ele é pecador, será que ele não sabe disso? Murmuravam, enquanto Jesus estava ali levando salvação para aquela casa. Não fique, querido, reparando no que vão dizer de você, não fique reparando das críticas que vão fazer, porque você tem buscado a Deus. A salvação está chegando na tua casa, amém? Diz ali no versículo 8: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo
quadruplicado. Ali realmente caiu tudo por terra, ali o pecado caiu por terra, ali houve realmente um posicionamento e uma confissão de Zaqueu, uma confissão radical. Porque muitas vezes, para nos desligarmos das coisas que são neste mundo, para nos desligarmos da falsidade, da mentira, para deixarmos de sermos oliveira brava, para deixarmos de sermos zambujeiro, para deixarmos de sermos aquilo que é falso, precisamos ser radicais, meu irmão. Romper de uma vez. Romper. E o Zaqueu aqui, ele faz uma confissão radical: eu dou metade dos meus bens para os pobres. Ele se posicionou radicalmente contra o pecado. Ele se posicionou radicalmente contra aquilo que diziam da vida dele, contra aquilo que apontavam, contra aquilo que as pessoas o condenavam. Tomou uma atitude, e uma atitude verdadeira. Isso é conversão. Isso é conversão verdadeira. Não é arrependimento. Arrependimento, aliás, não é remorso. Desculpa. Remorso é aquilo, como nós lembramos daquele dizer, lágrimas de crocodilo. Alguém já ouviu isso? Sabe o que é lágrimas de crocodilo? É um choro falso. E sabe por que são lágrimas de crocodilo? Alguém sabe me dizer por que isso aí? O crocodilo, ele tem uma bocona bem grande, não é verdade? O crocodilo é uma bocona, deve falar mal de muita gente, né? A boca grande dele. Uma bocona bem grande. E ele abre a boca assim para engolir ali, né? Aquela ave. Ele abre a boca para engolir aquele bicho, sei lá, aquele tatu, seja lá o que for. E os olhos do crocodilo estão posicionados bem em cima da mandíbula dele, né? E é ali uma cavidade apenas bem pequena entre onde ele está ali mordendo e os seus olhos. E então ali quando ele faz aquela compressão, as vias lacrimais deles, elas se irritam, porque está bem perto ali a mandíbula dos seus olhos, então sai lágrima. Então ele está comendo aquele bicho, ai que gostoso, e está chorando. Ele está matando ali o bicho ali para o seu sustento e está chorando. Isso é lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo não é arrependimento, não é conversão, sabe? Está tão gostoso aqui, mas eu estou arrependido, Jesus, e chorando. E no dia seguinte está de novo lá comendo mais uma ave e chorando. Isso é lágrima de crocodilo. Muitas vezes nós vamos até o altar chorando. Precisa tomar cuidado se esse choro não é lágrima de crocodilo, querido, porque é para vir para o altar arrependido e deixar o altar e se colocar ali radicalmente contra aquela vida de pecado, contra aquela condição que te envolvia, dizer: não quero mais isso para mim. Não quero, isso não faz mais parte da minha vida. Esse zambujeiro velho não me pertence mais. Não é mais da onde eu tiro a minha força. Eu não tiro mais a minha força do pecado. Eu não tiro mais minha força da falsidade. Eu não tiro mais a minha força da mentira. Minha força agora vem de Deus. E se a raiz é santa, o que vem para mim deve ser a santidade do Senhor. Amém, meu irmão? Às vezes você quer coisa mais radical do que você ser tirado de uma árvore e ser colocado em outra? Uma árvore tão bonitinha, né? Deixa lá, deixa a árvore lá. Está dando flor, olha lá, está dando flor. É falso, né? Mas dá uma florzinha ali de vez em quando, deixa lá. Para que mexer nisso aí? E às vezes a gente olha a nossa vida assim, deixa lá, né? Uma família tão bonita, né? É um filhinho tão bonito, deixa lá, mexe nisso não. Não mexe nisso não, que isso vai dar trabalho. E às vezes nós precisamos ser radicais, tirar dali mesmo, e realmente nos conectar naquilo que é de Deus. Amém, meu irmão? Ser radical. Ser radical às vezes implica em você tirar da sua casa coisas que você sabe que não são boas para a tua vida, que não são de Deus. Ser radical muitas vezes é romper até mesmo com relacionamentos de namoro. Não está dando certo, está só abrasando. Todo dia é um motel. Rompe com isso, radicalmente. Não dá para romper casamento. Casou já era, agora você dropa o joelho no chão e ora. Ok? Mas namoro ainda dá. Está vendo que não está dando certo? Rompe esse negócio. Ser radical. Ser radical, tira o seu chip de celular, joga fora. Está me ligando todo dia, pastor. Já arranca esse chip daí, meu querido. Hoje tem chip de graça, qualquer esquina, hein?
Troca o chip do celular, muda a sua agenda. Ser radical. Às vezes nós precisamos, para romper realmente com o que nós éramos, precisamos ser radicais. Não pode ser meia boca não, amado. Não pode ser assim mais ou menos. É radical. Joga fora esse computador que toda noite te leva para o caminho da prostituição. Tira da tua casa. Dá para alguém que saiba usar. Ou joga fora. É radical. Às vezes precisa ser radical para realmente rompermos com o pecado. Amém? Radical. E o Zaqueu aqui, ele fala uma confissão, e é interessante que ele joga sobre ele mesmo a sua sentença. Ele sabia o que ele precisava fazer. E você sabe o que você precisa fazer. Muitas vezes nós sabemos que precisamos saber, e vamos lá, o que você acha, hein? Você acha que eu preciso realmente fazer? Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe. O Zaqueu já sabia, ele estava convencido, Jesus estava na casa dele, o verbo de Deus encarnado estava ali falando com ele, já tinha e tantas coisas nós ouvimos muitas vezes, e tantos sermões, você já sabe o que você precisa fazer. Zaqueu, ele lançou sobre ele a sua sentença, olha, é assim, ó, já era, perdi metade dos meus bens, é tudo para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou retornar quadruplicado, porque assim diz a lei de Moisés, e eu sou debaixo disso, eu sou uma videira verdadeira. Eu quero estar enxertado na videira verdadeira. Não quero mais falsidade para a minha vida. Ele lançou sobre ele mesmo a sua sentença. Às vezes a gente vai atrás de conselho muito mais para achar um que encaixa melhor. Vou nesse, vou naquele, o que achar melhor eu pego para mim. Você já sabe o que você precisa fazer. Você já sabe com o que você precisa fazer, com o que você precisa romper. Você já sabe o que é verdade e o que é falsidade. Escolhe hoje realmente estar conectado naquilo que é verdade. Raiz santa. E se a raiz é santa, os ramos são santos. Se a primícia é santa, todo o resto também é. E é importante entendermos o que nós queremos ser. Queremos ser realmente o que Deus quer para a nossa vida, ou queremos continuar na religiosidade, na falsidade, naquilo que parece, mas não é. No meu tempo tinha aquele comercial de shampoo Denorex. Parece, mas não é. Só os mais velhos aí entendem. Não seja um crente Denorex. Continuando lá, Jesus então disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Há uma diferença entre você ter um certificado de nascimento, onde diz que você é filho de Abraão no certificado, né? Filho de crente, batizou, né? Certificado de batismo e tal. Há uma diferença. Zaqueu, é claro que ele era filho de Abraão, ele era ali da descendência de Israel, ele era um dos judeus também. Mas Jesus diz: hoje veio salvação, porque este é realmente um filho de Abraão. Porque ali, meu querido, depois de Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo nós podemos ser filhos de Deus. E não interessa a nação, até mesmo os judeus, nos dias de hoje, se eles não aceitarem a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, também não serão contados como filhos de Deus. Não tem mais nação, não tem mais descendência, não tem mais sangue para isso. Não são mais os que nasceram do sangue, os que nasceram da carne ou da vontade de varão. São aqueles que nasceram de Deus. E Jesus diz isso para ele: agora você entendeu o que é realmente estar ligado na verdade. Agora você entendeu realmente o que interessa, Zaqueu. Agora eu digo, você é filho de Deus. Agora eu digo, você é filho de Deus, porque você entendeu o propósito de Deus para a tua vida. Começa de novo, Zaqueu. Vai, Zaqueu, frutifica, Zaqueu. Vai nesta força. Será que foi fácil depois para Zaqueu, entregando as coisas que ele tinha, saindo daquele esquema de corrupção, saindo daquele esquema de pecado? Como será que foi o trabalho de Zaqueu? Com certeza perdeu o trabalho, com certeza Zaqueu perdeu alguns benefícios que ele tinha com aquela vida, mas isso é ser radical, isso é escolher realmente sermos de Deus e não seguirmos a este mundo, e é isso que realmente vai nos trazer vida, é isso realmente que vai nos fazer viver o propósito de Deus. E Jesus diz: hoje veio salvação para esta casa. Você entendeu, Zaqueu?
você entendeu? Quantos estão entendendo aqui o propósito de Deus para a sua vida? É isso que Deus quer. E você pode começar de novo, amado. Você pode ir entendendo esse propósito de Cristo para a tua vida. Você pode realmente dizer: Senhor, até aqui eu não entendia nada. Até aqui o que estava me nutrindo, o que estava me fortalecendo era a falsidade. Eu não quero mais a falsidade. Eu quero ser genuíno. Eu quero ser um marido genuíno como o Senhor espera que eu seja. Eu quero ser uma esposa genuína como o Senhor espera que eu seja. Eu quero ser um filho genuíno como o Senhor espera que eu seja. Um trabalhador como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja para a minha vida. Eu quero ser um ministro de Deus como o Senhor quer que eu seja. Todas as áreas da nossa vida devem estar ligadas a esse entendimento de transmissão de Deus para nós, para não sermos pegos no engano, no erro e na falsidade. Tudo vem de Deus, é de Deus. Meu querido, não se engane, é tudo dele, para ele, e vai retornar para ele também. É tudo de Deus, é tudo de Deus. Isso que nós vemos com os nossos olhos, vai passar. O que ficará serão as palavras que o Senhor declara nas nossas mãos e entrega nas nossas mãos. Amém? E ele continua no capítulo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus por essa palavra. Porque o Senhor veio nos buscar, meu irmão. Ele veio buscar o que se havia perdido, aquilo que estava no engano, aquilo que estava ligado na mentira, na falsidade. Ele veio buscar. Aprove ao Senhor tirar as nossas vidas daquele caule de falsidade, daquele tronco de mentira, e nos conectar na videira verdadeira, e nos conectar na raiz da santidade no Senhor. E se Ele é santo, você também será, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Em nome de Jesus, nós podemos reiniciar esse propósito com o Senhor aqui. Nós podemos, em arrependimento, talvez como o Zaqueu, declarar: Senhor, eu não quero mais esta vida de pecado, de falsidade, eu não quero mais, Senhor. Eu quero estar conectado verdadeiramente no Senhor e receber do Senhor a condição que o Senhor me dá para ser santo como o Senhor é. Creia, é possível. Se Deus quer, quem é que pode impedir os propósitos de Deus? Se Ele quer, aprove ao Senhor fazer isso. Ele quis cuidar das nossas vidas. Ele quis nos tirar da lama e nos colocar na tua presença. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de renovação. É dia de realmente renovarmos o nosso voto com Deus. É dia de realmente renovarmos a nossa vida no Senhor. Há uma unção. Há uma unção de coisas novas, prontas para serem liberadas sobre a tua vida, meu querido. Mas para isso, você precisa realmente entender, desejar estar conectado naquilo que vem do Senhor, naquilo que vem de Deus para as nossas vidas. É a liberdade que você tem de desejar isso para você ou não. É a liberdade que nós temos. Zaqueu começou uma nova vida, entendendo que o principal era o que Deus tinha para a vida dele. Zaqueu começou uma nova vida, rompendo com o pecado, se colocando realmente e radicalmente diante do Senhor, se entregando na vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, hoje, nós aqui viemos nos encontrar com o Senhor. Talvez você tenha ouvido falar coisas tão boas da parte do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está neste lugar. E você veio ao encontro do Senhor. Você veio no caminho onde você sabia em que Deus ali está. E hoje Ele te enxergou aqui, meu querido irmão. Hoje Ele te enxergou neste lugar,
Perceba agora o olhar de amor do Senhor sobre a tua vida. Perceba agora o olhar do Senhor, o olhar de amor de Jesus Cristo, olhando para você e dizendo: eu não quero mais que você viva nessa condição de falsidade. Eu quero renovar a tua vida. Eu quero renovar as tuas forças. Porque as forças da onde você tem tirado essa seiva para viver, as forças da onde você tem tirado esses nutrientes para ficar em pé, não são verdade para você. Eu quero te sustentar na minha verdade. Eu quero te sustentar no meu amor. Jesus está olhando hoje para nós neste lugar. Perceba o olhar de amor de Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus. E você que deseja essa oportunidade de renovação, você que deseja essa oportunidade de começar de novo, você que deseja essa oportunidade de realmente se conectar no Senhor Jesus Cristo, nas raízes santas, e viver em santidade, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que te trouxe neste lugar, que te chamou, você ouviu a voz do Senhor te chamando para o encontro dele hoje, e você veio para cá. O Senhor vai renovar a tua vida. Há uma unção de novidade sobre este lugar. Há uma unção de renovação sobre este lugar. Deus vai renovar a tua força, meu querido, para que você continue crendo que Ele vai salvar a tua família, que Ele vai salvar os teus filhos, que Ele vai salvar a tua vida, a tua casa. Ele nos chama para coisas novas numa intensidade tão grande, para que não lembremos mais das coisas passadas, não lembremos mais daquilo que passou, para vivermos o propósito da raiz santa. Essa é a força que precisamos. Foi para isso que fomos criados, foi para isso que fomos chamados, para viver em santidade no Senhor, para ser aquilo que Ele quer que sejamos, em nome de Jesus. Você que ficou em pé, olha ao Senhor, e se você sentir no teu coração, vem até o altar, vem até o altar do Senhor para orarmos juntos, para recebermos de Deus essa renovação, para recebermos de Deus esse toque, esse cuidado que só Ele mesmo tem para nossas vidas. Ele diz: hoje eu vou pousar na tua casa. Sim, Deus. Eu vou falar para você coisas que só eu posso falar, e que você precisa entender. Uma nova vida, Zaqueu, um novo tempo para você, conectado agora não mais no pecado, na falsidade, no erro, mas conectado naquilo que Deus é, naquilo que Deus quer. A raiz é santa, e se a raiz é santa, os ramos também são. Entrega ao Senhor as primícias desse novo tempo, meu querido. Há um novo tempo sendo liberado para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Há um novo tempo, e o Senhor te chama para esse tempo novo, para essa renovação, para essa restauração no Senhor. Ele é Deus, e Ele é o único digno de receber o melhor que temos, toda honra, toda glória, o melhor lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, coloca Deus em primeiro lugar na tua família, coloca Deus em primeiro lugar no teu futuro, nos teus planos. Com certeza Ele te sustentará, Ele te sustentará. Ele troca o jugo, Ele troca o fardo, Ele coloca sobre você agora a condição de você viver e ser o que Ele quer para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Deus é bom, e Ele tem o melhor para nós. Deus preparou esse dia aqui para sermos realmente restaurados e renovados no Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar também os intercessores, os líderes, os pastores, para orarmos com esses irmãos.
enquanto cantamos essa canção, e enquanto o Espírito Santo de Deus vai ministrar na tua vida esse toque, essa condição de renovação, de restauração, a tua vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Aleluia. Ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, Santo Espírito de Deus, e sinta-se em casa neste lugar. Vem, Deus, manifesta a tua glória, em tua presença eu necessito mais. precisamos de ti, Senhor. Manifesta a tua glória, em tua presença eu necessito mais. Diga a Ele: estou aqui, oh Deus, envia-me. faz o que quiser conosco, Senhor. Dispõe a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me. Dispõe a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face, manifesta a tua glória em mim. Estou aqui, estou aqui, oh, envia-me, Senhor. Dispõe a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me, Senhor. Dispõe a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face, manifesta a tua glória em mim. Vem restaurar, vem restaurar tua casa, vem Jesus transformar a igreja em tua noiva. Vem curar, vem trazer a salvação, yeah. Vem restaurar tua casa, vem Jesus transformar a igreja em tua noiva. Vem curar, vem trazer a salvação, yeah. Estou aqui, envia-me. Dispõe a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me.